incrível história de um crime cometido por 4 brasileiros no Japão. Eles foram contratados pela lendária máfia japonesa Yakuza para um homicídio. Depois do crime, 2 deles fugiram para o Brasil e levaram a vida na impunidade por vários anos. A nossa equipe mostra como eles foram descobertos e por que vão ser julgados aqui e não no Japão. Brasileiros a serviço de uma das máfias mais temidas do mundo, a Yakuza japonesa. Em Tóquio, nossa equipe mostra o passo a passo dessa parceria criminosa. No Brasil, o Domingo Espetacular tem acesso com exclusividade à investigação montada pelos peritos e pela Justiça do Japão. A Justiça japonesa pediu apoio às autoridades do Brasil porque 4 brasileiros que trabalhavam legalmente lá no Japão ajudaram a Yakuza no crime que foi alvo das investigações: o assassinato de um comerciante japonês a pedido do próprio irmão gêmeo dele. Os irmãos gêmeos Kawakami Yoshitaka e Ikebi Tetsuo nasceram juntos, mas cresceram separados depois de uma briga na família. Ikebi foi criado por uma avó, Kawakami pela mãe. Os 2 irmãos nunca se deram bem. Nesse depoimento, a polícia japonesa, traduzido para o português, Ikebi revela que sempre sentiu ódio do irmão. Estive acumulando sentimentos de ódios e rancores contra o meu irmão gêmeo Kawakami Yoshitaka a ponto de querer matá-lo. No entanto, como era difícil de eu mesmo matá-lo e como não conhecia ninguém que pudesse assassiná-lo por mim, pensei que, se fosse um mafioso Yakuza, era só pagar o dinheiro que ele podia executá-lo por mim. O sonho dele é o seguinte: falava, eu não consigo viver enquanto eu não matar o Yoshitaka. Eu não vou viver enquanto eu não matá-lo. Com a ajuda de um amigo, Ikebi conseguiu encomendar o assassinato do irmão à máfia japonesa. A transcrição do depoimento de um mafioso revela que os criminosos decidiram terceirizar o serviço, contratar estrangeiros para o homicídio. O valor do trabalho ficou em 7 milhões de ienes, quase 220 mil reais. A Yakuza recebeu um mapa e o endereço da vítima. A correspondente Cíntia Godoy conta como 4 brasileiros foram atraídos para realizar esse crime. Aqui funcionava a boate onde trabalhava o brasileiro Marcos Iura, o Valt, peça-chave no esquema. Ele era a segurança do local e conhecia vários dos estrangeiros que frequentavam a boate. Algumas semanas antes do crime, Valt foi procurado pela máfia para escolher e contratar os 2 matadores de aluguel, que dariam fim à vida de Kawakami Yoshitaka. Descendente de japoneses, Marcos tinha 23 anos e conhecia os mafiosos porque pagava uma taxa de proteção a eles. No depoimento à polícia japonesa, ele descreve o primeiro contato. Ele me perguntou se eu não conhecia uma pessoa cruel. Estava falando que tinha um trabalho de assassinato. Por isso, sabia que era um trabalho arriscado. Marcos se lembrou de amigos que precisavam de dinheiro. Conhecia 2 brasileiros, o Cris e o Marcelo, que estavam comentando antes que estavam sem emprego e não sabiam o que fazer. Cristiano Ito, o Javali, tinha 25 anos. Marcelo Fukuda tinha 21. Netos de japoneses, os 2 moravam juntos nessa casa e estavam há 3 anos no Japão como decacegues, ou seja, imigrantes legais. Na época, tinham acabado de ser demitidos de uma fábrica de eletrônicos. No mesmo dia em que Marcelo e Cristiano aceitaram a proposta, um outro brasileiro entrou para o bando. Denis Hirota seria o motorista do carro usado pelos criminosos no dia do assassinato.
Este ex-policial japonês afirma que não é de hoje que a Yakuza procura estrangeiros para parcerias em atividades criminosas. O advogado de um dos acusados explica como isso acontece. Esses brasileiros que moram no Japão, eles são ludibriados, eles caem nesse conto de que se eles praticarem alguns crimes para aquelas pessoas, eles poderão vir a integrar a máfia Yakuza e daí por diante, e acabam praticando esses crimes nessa ambição de pertencer à máfia japonesa. Famosa por aparecer em vários filmes, a Yakuza exige um pacto para a vida toda de quem consegue fazer parte dela. O jornalista americano Jake Aldenstein é um dos maiores estudiosos da Yakuza no mundo. Ele fez reportagens investigativas e escreveu um livro que não agradaram em nada a organização criminosa. A Yakuza tentou comprar o silêncio dele por R$1 milhão, mas Jake não se vendeu. Hoje, o jornalista vive em Tóquio e diz não temer os mafiosos. Segundo Jake, as penas para quem trai a confiança da máfia vão da mutilação dos dedos das mãos até a morte. A máfia é responsável por diversas atividades ilegais no país, da espionagem à prostituição. Estima-se que ela tenha 50 mil membros, mas esse número pode chegar a 80 mil, já que existem vários integrantes não oficiais da organização. Além dos dedos mutilados, um homem da Yakuza pode ser reconhecido pelas tatuagens. Eles costumam ter quase todo o corpo coberto por desenhos e símbolos que representam fidelidade e poder. Esse é Kabukicho, distrito conhecido como Reduto da Yakuza aqui em Tóquio. Segundo a polícia japonesa, Shinobu Tsukasa é o homem mais poderoso da Yakuza. Ele tem uma fortuna estimada em R$2 bilhões, além de mais de 100 empresas. O especialista descreve a Yakuza como uma máfia que não suja as mãos com serviços menores. Por isso, contrata estrangeiros para matar em seu nome. A contratação dos 4 brasileiros foi um episódio raro, já que todos estavam legais no Japão. Segundo o estudioso, a máfia costuma usar imigrantes ilegais, porque assim fica mais fácil apagá-los logo depois, sem deixar rastros. Desta vez, o plano furou. Um dia antes do homicídio, os brasileiros Marcelo e Cristiano receberam a foto, o endereço da vítima, uma pistola e a munição que seria usada no crime. 4 de junho de 2001. O comerciante Kawakami Yoshitaka, então com 33 anos, morava nessa casa com a mulher, Naomi, de 32. Já era noite quando os 2 matadores e o motorista chegaram. Este vizinho do casal tem medo de se identificar. Ele é uma testemunha importante. No dia do crime, eu estava fazendo exercícios físicos na rua, por volta de 10h30 da noite. Vi que Kawakami voltou para casa com a esposa. Cerca de 20 minutos depois, um carro parou próximo à casa da família e eu vi 2 pessoas estranhas descerem do veículo. O vizinho ainda disse à polícia que os criminosos chegaram à rua 3 horas antes do homicídio e que achou estranho porque nunca tinha visto eles por ali. Mesmo assim, foi dormir. Os criminosos, então, entraram em ação. Marcelo e Cristiano arrombaram a porta dos fundos, invadiram a casa. Foram até o quarto e encontraram Kawakami e a mulher acordados. Cristiano efetuou o primeiro disparo. Kawakami caiu. Naomi tentou defender o marido e foi atingida com vários golpes na cabeça, dados por Cristiano. Marcelo pegou a arma e disparou mais um tiro contra Kawakami. Depois, os 2 amigos e o motorista fugiram de carro. Mesmo muito ferida, Naomi se levantou e chamou a polícia.
Kawakami morreu neste hospital. Naomi sobreviveu, mas ficou 5 meses internada para tratar ferimentos na cabeça. No local do crime ainda estava o único filho do casal, um menino de 9 anos, que dormia em outro quarto e nada sofreu. Os peritos montaram um álbum fotográfico com dezenas de imagens da cena do crime. Essas são do quarto do casal. No chão, as marcas de sangue das vítimas. Esses são os projéteis da arma usada para matar Kawakami. As ilustrações mostram onde os 2 tiros atingiram o comerciante. Enquanto isso, Marcelo e Cristiano planejavam a fuga para o Brasil. A arma foi jogada no mar, em um porto de Tóquio. Do equivalente a R$220 mil que a Yakuza recebeu para matar Kawakami, 180 mil foram repassados aos matadores brasileiros. Com o dinheiro na mala, Marcelo e Cristiano embarcaram para o Brasil. Conseguiram escapar da polícia japonesa. Mas as autoridades desvendaram o caso. 7 pessoas foram presas. Entre elas, Marcos Yura, alguns integrantes da Yakuza e o mandante Ikebe Tetsuo. Ikebe confessou que mandou matar o irmão. Ele foi condenado à prisão perpétua. Os brasileiros Denis, que dirigiu o carro, e Valt, que formou a equipe, também confessaram e cumprem pena aqui no Japão. A polícia japonesa demorou 1 década para conseguir a prisão de Marcelo e Cristiano. Durante esse período, eles ficaram escondidos aqui mesmo no Brasil. Foram presos pela Interpol, a Polícia Internacional e pela Polícia Federal em outubro de 2011. Eles não reagiram à ação policial e confessaram o crime cometido no Japão. Os 2 foragidos viviam no interior de São Paulo. Cristiano, hoje com 40 anos, foi preso em Mogi das Cruzes. Ele trabalhava como marceneiro nesse prédio. Já a prisão de Marcelo, que tem hoje 36 anos, foi nesse condomínio em Campinas, onde ele morava com a mãe e o padrasto. Marcelo era frentista em um posto de gasolina. Estava com a vida definida. Ninguém esperava, eles não esperavam que depois de 15 anos esse fato viesse a acontecer. Marcelo e Cristiano estão presos preventivamente nesse presídio de segurança máxima em Andradina, interior de São Paulo. Eles foram processados aqui no Brasil por quê? Porque a lei brasileira entende que o brasileiro que comete um crime no exterior e esse crime for punido pela lei brasileira e ele não foi punido lá, ele deve ser punido aqui. No depoimento à polícia brasileira, Marcelo se disse arrependido. Confessei o fato porque, após o ocorrido, nada mais deu certo na minha vida e porque sei que não foi legal o que fiz. Sei que foi bárbaro e cruel o que fiz. O julgamento vai acontecer no Brasil e está marcado para dezembro. Se fossem julgados no Japão, Marcelo e Cristiano poderiam ser condenados à prisão perpétua. Aqui, pegam no máximo 30 anos de cadeia. Do sonho de fazer a vida no Japão e até de entrar para a Yakuza, pode ter ficado essa tatuagem no pescoço de Cristiano. Ela é a letra inicial da máfia japonesa, mas ele nega qualquer relação. Diz que a marca é apenas um tribal, sem maior significado, e evita falar no assunto. Eles demonstram muito medo quando se toca nesse nome. Quando se fala em máfia, eles se recordam e falam, isso eu não falo.